Bom dia, dá para me ver? Tá tudo certo? Bom dia, agora sim vamos começar. É um maior prazer estar aqui na convite da SBGC. Eu sou Camila Pires e já tem gente aqui chegando. Não está aparecendo nada? Olá, estou vendo aqui Marcos, Fernando, Cláudia. Ótimo, então, que bom. Só me deem aqui um feedback se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está bom. Ótimo. Daniela Brito, quem mais está aí? Bem, podemos começar então? Tem Rogério, apenas vejo uma imagem. Deixa eu ver aqui. Sim, estamos ouvindo, ok, ok. Estão vendo sem a transmissão? Acho que a maioria está ouvindo bem. Que bom ver tanta gente aqui, gente. Legal. Ótimo. Então, bem-vindos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da SBGC. A gente sempre fazendo coisas em parceria, para mim é uma honra. E principalmente estando ao lado de pessoas que eu admiro tanto, como Beto do Vale, André Saito, Marcelo Yamada. Eu acho que é um grupo que eles selecionaram que eu vou querer estar presente assistindo a cada última sexta-feira. E vamos então acompanhar. Eu convido vocês a continuarem acompanhando esses webinars. Então, quando o Fernando me fez esse convite, ele me jogou essa provocação, né? Como usar melhor o conhecimento na organização? E minha resposta imediata foi formando uma cultura colaborativa. Eu acredito que formando uma cultura colaborativa é a forma como a gente consegue fazer a gestão do conhecimento circular na organização. Eu vou ver o que vocês estão aqui colocando no site para ver que tem gente aqui. Tenta atualizar a página, o evento já começou, não ouço nada. Tá, vou. Então, assim, aproveito até essa pausa que eu fiz para ver se vocês estão me vendo bem. Já que é o primeiro, né, a gente tá aprendendo. E faço um convite a vocês que sempre me coloquem aqui perguntas. É só colocar a hashtag e a pergunta que eu vejo aqui em perguntas e vou respondendo ao longo. E também falem comigo aqui pelo chat, não me deixem sozinha aqui. É legal ver essa interação com vocês. Então, voltando, a minha resposta imediata é formando uma cultura colaborativa, porque não adianta a gente pensar em gestão do conhecimento só com práticas e softwares. A gente tem que fazer isso acontecer na prática e, ao mesmo tempo, gerar indicadores e fazer isso ser um processo contínuo na organização. E eu coloquei aqui 4 simples motivos que fazem com que a gente deva investir em cultura colaborativa. Primeiro é que gestão do conhecimento é um processo contínuo. Então, não adianta a gente pensar que é um projeto que você coloca em prática e depois acabou, né? A gente tem tantos desafios ao longo de implantação de um projeto de gestão do conhecimento que quando a gente coloca no ar um site, ou então uma comunidade de prática, ou então um projeto de lições aprendidas, a gente acaba achando que ufa, entregamos, que bom, conseguimos. Mas é aí que começa todo o trabalho. É aí que a gente precisa ter clareza de como estimular as pessoas a compartilharem, como fazer com que isso depois fique sendo algo contínuo, algo que entre na cultura da organização. Uma outra coisa que eu costumo brincar é que não dá para fazer um download do conhecimento das pessoas. Então, quando a gente quer estimular o compartilhamento, a gente tem que entender que do outro lado tem uma pessoa com suas vontades, com seus desejos, com suas resistências. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis em compartilhar o que sabem por medo. E a gente precisa entender que não é possível simplesmente a gente trabalhar uma política de gestão do conhecimento ou tornar isso algo
algo instituído na organização, porque do outro lado tem alguém que vai compartilhar aquilo que quer compartilhar. Não dá para simplesmente pedir para as pessoas escreverem um relatório dizendo tudo que sabem. A gente precisa compreender que isso é feito de um jeito muito mais sutil, não apenas com políticas. Além disso, a gente, mesmo dos mais modernos softwares, eles não funcionam sozinhos. Você pode implantar o software de última geração, você pode ter uma série de práticas colaborativas, softwares modernos integrando todos os recursos que a empresa oferece e ainda assim as pessoas não usarem. Mais um motivo para a gente formar uma cultura colaborativa. E outra coisa, as pessoas só compartilham quando elas veem um motivo para isso. E esse motivo nem sempre é tão claro. Esse motivo a gente precisa compreender dependendo de cada contexto. A gente precisa trabalhar a nossa argumentação, a nossa venda interna desse projeto de uma forma que a gente consiga mostrar os reais benefícios, motivos e convencer a pessoa a partir da perspectiva dela, para que ela veja valor e a partir daí a gente consiga engajar todos nas iniciativas de gestão do conhecimento. E aí, até aí, falando, formar uma cultura colaborativa é tudo muito lindo, mas na prática, como a gente faz para estimular as pessoas a compartilharem conhecimento? Vou só aqui dar uma olhada no que vocês estão falando comigo aqui no site. Está todo mundo bem? Tá, vocês estão falando aqui sobre quem está entrando, ok. Então, gente, como o Fernando falou comigo, que era uma conversa para a gente falar de uma forma bem formal sobre experiências e dicas e também alguns casos que a gente já tenha tido como experiência, eu pensei em compartilhar com vocês como eu me senti ao iniciar um projeto de gestão do conhecimento. Vamos começar por aí, porque eu acho que muita gente vê ou alguém falando em congresso, ou então lê algum livro, e parece que foi tudo muito fácil. E a gente não entende que todo mundo passa pelas mesmas dificuldades. E a partir dessa experiência que eu vou compartilhar com vocês, eu vou pontuando algumas dicas, que assim a gente começa a fazer essa troca e a começar a sistematizar o conhecimento. E vamos fazer aqui um compartilhamento de conhecimento de Tácito para o Tácito, certo? Então, eu ouvi pela primeira vez esse termo, gestão do conhecimento, e eu acho um nome muito pomposo, acho um nome até que às vezes assusta muita gente, não sei se vocês concordam comigo, quando eu trabalhava numa área de comunicação interna, e fui convidada para participar de um comitê de gestão do conhecimento. E nesse comitê de gestão do conhecimento, eles fizeram uma equipe multidisciplinar e eu comecei a me interessar, comecei a ler, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de aprender coisas novas e multidisciplinares, e eu comecei a pesquisar, e a partir dessas pesquisas eu descobri que existia uma especialização nessa área, várias até, e eu fui pedir à empresa para que eu pudesse usar o benefício de apoio à pós-graduação para fazer uma pós nessa área. Só que na época a empresa falou, mas Camila, você é de comunicação, não é? E essa pós é dentro da área de engenharia de produção. A gente só vai apostar, só vai investir nesse conhecimento para você se for alguma coisa na sua área, ou seja, na área de comunicação. E eu me recusei a deixar com que a empresa decidisse qual era o curso, qual era o conhecimento que eu gostaria de obter e qual era a área que eu gostaria de investir na minha carreira. E por isso eu fiz por minha conta essa especialização, investi nessa pós-graduação. E sem falar que era gestão do conhecimento, como eu estava responsável por formação de cultura dentro desse contexto de comunicação interna, eu comecei a implantar várias práticas que são consideradas de gestão do conhecimento, com aval de todos, obviamente, mas que não era com esse rótulo. Então, muitas vezes, a gente acha que por causa de um nome, ou por estar vinculado a uma área de engenharia, ou então com softwares que você poderia associar a uma área de tecnologia, a gente pode acabar deixando de ou estudar ou fazer alguma prática acontecer porque não é da nossa área. Só que não existe a área de gestão do conhecimento, existem práticas. Eu gosto de dizer que gestão do conhecimento é um rótulo
por um conjunto de práticas e processos que a organização como um todo precisa estruturar e fazer acontecer para que a gente consiga gerar valor para os ativos intangíveis, aumentar a competitividade da organização, enfim, inovar, acelerar o aprendizado organizacional e tudo mais. Então, a primeira dica que eu deixo aqui é que não precisa chamar de GC para fazer GC acontecer. Se por acaso você hoje gostaria de implantar alguma prática, mas não está dentro da sua área, eu acho que é importante vocês compreenderem o real benefício e de que forma vocês podem atuar para que vocês consigam fazer isso algo sistemático dentro da organização. E aí, depois disso, até um caso interessante é que a gente estava implantando a intranet na época, e a gente, por ter colocado uma série de práticas que tinham a ver com gestão do conhecimento, colaboração, alguns recursos de colaboração, a gente chegou a ganhar até um prêmio da Berge de comunicação empresarial, porque não era uma intranet qualquer. Claro que não era uma intranet qualquer, era uma intranet que reunia recursos de gestão do conhecimento. Então, para vocês verem como agrega você trabalhar essa questão da colaboração e tudo mais. E aí, depois disso, houve a fusão da empresa onde eu estava com outras 4 empresas e me designaram para observar o que estava sendo feito em cada uma das áreas, em cada uma das empresas, né, considerando gestão do conhecimento e outras práticas parecidas. E aí, ok, fizemos isso e tudo mais, mas, gente, eu pergunto para vocês, isso não seria um mapeamento de boas práticas? Não seria a identificação das melhores práticas das organizações para que isso fosse perpassado? Mais uma vez, ninguém usou o termo gestão do conhecimento, mas me pediram para fazer algo de gestão do conhecimento. Claro, usei várias coisas que eu tinha aprendido já nessa especialização e nas minhas leituras para que a gente conseguisse fazer essa análise e ver aquilo que realmente funcionava. E mais importante do que isso, criar uma outra cultura que fosse uma mistura de tudo isso. Até porque não dá para a gente ter uma cultura de uma empresa pós-fusão que seja uma cultura que venha só de uma, né? Depois que você misturou várias culturas, misturou pessoas, você tem uma outra cultura e isso é uma coisa que vai ser formada aos poucos. Além disso, eu acabei fazendo parte de processo de gestão da mudança e eu comecei a ver como é complicado você ter uma diretriz estratégica e traduzir isso para a prática. Por quê? Temos que ter uma cultura única. Tá bom, isso pode ser uma diretriz, mas como fazer cada uma das pessoas se sentirem parte dessa cultura única? Como fazer com que essa cultura não seja a imposição de uma das 4? Então, foi ali que eu comecei a me apaixonar ainda mais pelo tema e, principalmente, comecei a perceber que não dá para você ter uma regra. Para cada caso, você tem que encontrar um caminho diferente. Eu acredito que o que importa, aí já deixo uma segunda dica, o que importa é o resultado final e não necessariamente o nome da prática que você implanta. Se você puder ter um referencial teórico, se você puder ter benchmarkings, cases, que fazem com que vocês identifiquem formas mais estruturadas de implantar uma prática, maravilhoso. Mas se no seu contexto atual você não consegue utilizar um nome de gestão do conhecimento, foque no resultado, foque naquilo que faz sentido para a sua organização, que eu acho que vai funcionar. Aí logo depois eu fui chamada para implantar do zero, aí sim com um rótulo, a área de gestão do conhecimento de uma empresa de energia. E aí sim, o desafio foi o seguinte: Camila, a gente está construindo uma série de usinas e a gente não pode perder esse conhecimento. A gente tem que fazer gestão do conhecimento, porque a gente não pode deixar isso se perder. Está aqui o seu computador e boa sorte, vai lá. Então, era essa diretriz que eu tinha, e eu tinha que do zero, entender qual é o contexto e qual era a prioridade e a forma como eu encontrei de fazer isso. A primeira coisa que a gente responde é: vou fazer um diagnóstico. Ok, então vamos começar por um diagnóstico. Mas na hora de fazer um diagnóstico, a gente precisa ter a disponibilidade das pessoas. E quem disse que as pessoas, no meio de uma startup do porte que era a empresa, iam poder parar comigo para conversar, para eu fazer uma série de perguntas estruturadas? Só que nesse caso não adiantava. Se eu sem um diagnóstico não conseguia entender o contexto da empresa,
e ao mesmo tempo sem se eu tivesse um diagnóstico muito estruturado, eu geraria resistência e não conseguiria avançar com esse projeto. Então, eu chamei de conversa. Falei, posso entender um pouco a sua área? Posso conversar um pouco? Eu chamava um diretor, um gerente, e começava a fazer reuniões para compreender, mas é claro que aquilo era um diagnóstico, eu já sabia o objetivo que eu tinha, fazer entrevistas de uma forma bem natural, de uma forma bem informal, e isso fez com que eu conseguisse compreender, por mais que não fosse um diagnóstico totalmente estruturado, como a gente vê, de repente, nos livros, ou em que é recomendado em práticas de gestão do conhecimento, eu tinha algum diagnóstico. E a partir daí eu consegui defender um projeto com implantação por ondas, porque não adianta a gente também querer implantar um projeto que seja totalmente completo, grande, cheio de visão de curto, médio e longo prazo, se a gente não vai conseguir fazer com que os seus clientes internos, os seus diretores, os executivos da organização, se eles quiserem resultados rápidos, não adianta você vender um mega projeto por melhor que ele seja. Então, a gente dividiu por ondas e a gente acabou se focando naquilo que era mais crítico naquele momento, que nem era a gestão do conhecimento, era a gestão da informação no primeiro momento, de documentos organizados e estruturados e que as pessoas conseguissem entender o que estava acontecendo. E aí fizemos isso, e eu acho que o que eles não esperavam é que, desde o dia que eu entrei na empresa até o dia em que a gente fez uma palestra de lançamento desse projeto, desse portal, se passaram 6 meses. Isso foi bastante rápido, com diagnóstico, tecnologia, multiplicadores formados, enfim, palestra e tudo mais. E aí, a partir daí, estou vendo aqui que está reconectando, será que eu caí? Vocês podem me dar um ok aqui para ver se vocês estão me vendo? Vocês podem interagir comigo para eu saber se vocês estão aqui? Olá, vocês estão aí? Ah, sim, ok. Tá bom, obrigada, gente, porque pareceu para mim reconectando, fiquei com medo de ter caído aqui. Obrigada. Então, onde eu parei? Então, foram 6 meses, foram 6 meses entre o diagnóstico e a implantação. Quer dizer que foi um projeto maravilhoso, incrível, impecável, com tudo que podia ter sido feito? Claro que não, mas ele entregou resultado e, além disso, isso fez com que a gente conseguisse ganhar credibilidade para avançar. Então, uma outra coisa que eu recomendo, e aí aqui já é uma próxima dica, é que o seu plano de gestão do conhecimento ele deve estar alinhado à estratégia da organização. Se a estratégia da organização é ter algo rápido, ter algo que resolva um problema imediato, se ela está com uma dor muito forte e precisa de um alívio para essa dor, compreenda claramente que dor é essa e de que forma você pode dar esse resultado para que você consiga entregar com qualidade o que você fizer com qualidade, mas ainda assim que isso atenda às expectativas e assim você consegue convencendo aos poucos e formando uma cultura, mais uma vez a cultura colaborativa. E o que aconteceu depois disso? Como eu costumo dizer, né, que quando você faz um bom trabalho, o prêmio que você recebe é mais trabalho. Eu não sei se vocês passam por isso também. E acabou que me chamaram para cuidar não só de gestão do conhecimento, mas de comunicação interna, comunicação externa. E aí entrou um outro desafio que eu imagino que vocês também tenham, assim como eu tive, que foi tem que fazer tudo mais a gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento acaba não sendo totalmente o foco, acaba não sendo a prioridade. E quando não é a prioridade, a gente não consegue, a gente tem que multiprocessar, a gente tem que dar conta de muitas coisas e muitas vezes a gente não consegue fazer do jeito que a gente gostaria. Então, mas é claro que eu fiquei feliz com o desafio e ter ficado com a área de comunicação também, principalmente a interna, me ajudou também a ajudar a formar essa cultura. A gente implantou sites integrados, já com recursos de gestão do conhecimento, enfim, a gente conseguiu ter uma entrada maior com relação a uma visão mais sistêmica e um trânsito melhor a partir de todas as áreas, né? A gente teve uma visão sistêmica e teve uma visão transdisciplinar e transversal que ajudou também a fazer com que a gestão do conhecimento se alavancasse. E aí, nesse meio tempo, além de implantar site, a gente acabou implantando um GED, Gerenciador Eletrônico de Documentos,
que é difícil a gente conseguir fazer dessa forma, mas a gente fez integrando 3 países, vários estados, e com o sucesso disso eu acabei também ganhando a área de tecnologia. Mais uma vez, eu que nem tinha formação em TI, acabei ganhando essa área de tecnologia da informação também. E isso é para dizer que, às vezes, a gente fica muito preocupado se a gente precisa entender tudo de gestão do conhecimento ou de qualquer área. Mas se a gente consegue compreender o contexto, fazer um recorte adequado, um plano de trabalho bem focado, envolver as pessoas certas, entregar resultado, a gente não precisa entender tudo de tudo, até porque a gente nunca sabe tudo de tudo. E a percepção que fica é se você realmente entrega. Senão você fica fazendo um trabalho enorme, um trabalho que não dá resultado nunca, por mais que esteja impecável do ponto de vista acadêmico, que seja aderente até uma boa prática que você identificou numa outra empresa, mas que na sua organização não vai funcionar. Então, é isso, a gente acaba tendo que se focar mais no resultado em si do que propriamente se você fosse esperar para saber tudo sobre gestão do conhecimento, você não vai começar nunca a fazer gestão do conhecimento. Foi meu caso até com a TI, não precisava entender tudo de TI, a não ser só que eu entendia de gestão. Então eu conseguia aproveitar o conhecimento técnico das pessoas da área de tecnologia para que eu conseguisse facilitar as entregas e gerar esses resultados. Eu vou fazer uma pausa só para ver as perguntas que eu estou vendo aqui, que eu não olhei ainda. Nossa, olha a pergunta interessante do Paulo Granja. Você associa GC à modernidade líquida de Bauman? Paulo, parece que a gente combinou, porque eu vou falar um pouco de contexto daqui a pouco, e eu vou mostrar um pouco isso. Eu não cheguei a falar de Bauman, quem não conhece, eu recomendo até que leia. Ele tem vários livros que ele trabalha esse conceito do líquido, que é essa questão das relações líquidas, o amor líquido, as organizações líquidas, a modernidade líquida, onde a gente não tem muitas certezas e muitas bordas de nada, e com certeza eu associo, concordo aqui com você. As outras não são perguntas, são pessoas falando que está tudo ok, mas, gente, então aproveitando, eu gosto de interagir, podem mandar perguntas e a gente vai conversando. Deixa eu voltar aqui. E aí, o que... Ah, vou até voltar. Não vou mostrar isso agora. O que acontece? Ah, vou aproveitar e vou ver aqui um comentário que eu vi do Sainando Dutra. É a terceira vez essa semana que eu ouço alguém dizer que um bom gestor de projetos, seja em política pública ou gestão do conhecimento, é aquele que é capaz de motivar, mobilizar as pessoas e fazer as coisas acontecerem, não precisa ser especialista técnico. É porque eu concordo, na minha visão, enfim, claro que eu concordo, eu falei isso, enfim, mas eu concordo com pessoas que acreditam nisso, porque o conhecimento técnico, hoje em dia, a gente busca, se precisar saber um detalhe de alguma coisa, você vai lá e faz uma outra especialização se precisar, enfim, fui buscar agora neurociências pedagógicas, eu acabei de fazer uma especialização nisso agora, para entender como é que funciona esse processo cognitivo mesmo, mais profundo, porque eu sinto necessidade disso até no meu trabalho de coach também. Então, o papel do profissional de gestão do conhecimento, na minha visão, é aquele que consegue ser um agente de transformação internamente, não necessariamente o melhor especialista. Até porque a gente pode buscar esses especialistas no mercado se a gente precisar pontualmente também. E aí, o que aconteceu? Eu fui chamada por conta do resultado desse trabalho para fazer isso num contexto de todas as empresas do grupo no qual eu trabalhava, que eram empresas de segmentos completamente diferentes, que eram empresas com necessidades completamente diferentes, que tinham administrações diferentes, mas ao mesmo tempo precisavam estar integradas. Mais uma vez, que eu brinco, fui reconhecida com mais trabalho. Vamos lá, como conseguimos demonstrar os ganhos de um projeto na gestão do conhecimento de maneira quantificável? Eu só vou te pedir, Luciana, para eu te responder isso um pouco mais à frente, porque isso aí não é uma resposta que eu consiga dar de uma forma rápida. Mas eu prometo que eu volto. Se eu não voltar, você joga lá para mim nas perguntas que eu consigo identificar mais fácil, tá bom? Então, olha, mais uma vez, Camila fez um bom trabalho, entregou resultados, então toma mais trabalho. Só que quando eu cheguei nesse novo contexto, eu me fiz de novo, pela segunda vez, essa pergunta, por onde começar a fazer gestão do conhecimento?
Esse por onde começar, eu acho que é a pergunta que a gente se faz o tempo inteiro, não só em gestão do conhecimento, mas em qualquer projeto que seja minimamente complexo nas organizações. Aí o que acabou acontecendo? Vocês poderiam pensar, resposta imediata de novo, vamos fazer um diagnóstico. Mas, gente, se eu fizesse um diagnóstico naquele momento, eu ia demorar anos, eu não ia terminar o diagnóstico, o contexto da empresa ia mudar 3 vezes, as pessoas não iam ter tempo de falar comigo, e na hora que eu implantasse o projeto, ele já não seria mais necessário. Então, neste momento, eu preferi ter uma estratégia diferente, que foi pegar aquilo que era comum a todas, estruturar essas práticas principais, então, assim, uma base de conhecimento, já que eram vários países, vários estados, a gente conseguisse, para dar essa escala, a gente precisava, sim, de uma plataforma tecnológica, apesar de eu achar que nem sempre a tecnologia resolve todos os nossos problemas de gestão do conhecimento. E ali a gente tinha um modelo de lições aprendidas básico, comunidades de prática, os templates principais, enfim, lições aprendidas, já falei, comunidade de prática, como estruturar uma boa prática e outras coisas, até um glossário interativo, enfim. E outros recursos que a gente criou de um jeito estruturado e ofereceu para todos, para que a gente evitasse o risco que muitas empresas acabam tendo, imagino que vocês possam sofrer disso, que é cada um criar o seu próprio portal, cada um criar a sua própria comunidade de prática sem um padrão, e a partir daí o desafio ia ser pior ainda, que era integrar tudo isso. Então, eu achei que neste contexto era melhor eu não abrir muito e criar essas práticas. É claro que eu chamei pessoas estratégicas, envolvi, analisei, não foi uma coisa do nada imposta, mas que a gente colocou no ar. A partir daí, a gente começou a poder olhar as necessidades específicas, a criar pilotos. Olha só, Paulo Grande, tecnologia não resolve nada, apenas dá mais velocidade ao certo e errado, concordo. Aí, a Luciana está com esse desafio lá também. Exatamente. Às vezes a gente fala, que bom, cultura colaborativa, todos juntos, comitês. Claro, eu estou falando isso, que é importante envolver pessoas e tudo mais, mas só que se isso for atrapalhar o seu resultado, para a organização como um todo, é melhor você ter algo rápido e depois você ir aprimorando, faça isso. Não fique achando que é contra a gestão do conhecimento também. E outra coisa, gente, eu estou dizendo aqui a minha experiência, não quer dizer que eu esteja certa ou errada. Estou contando uma experiência e vocês também vão... vocês têm todo o direito, né, de achar que foi a melhor estratégia ou não, enfim. Na verdade, aqui é um compartilhamento de experiências mesmo. Então, a outra dica que eu dou aqui é nem sempre decidir tudo em conjunto funciona. Porque senão um amarra o outro, aí tem que ter 1000 aprovações, e aí às vezes você não consegue avançar. É melhor, neste caso, que o risco de ter tudo desalinhado, tudo com 1000 padrões, que para depois você integrar tudo isso ia ter uma resistência ainda maior, a gente achou melhor entregar uma base e a partir daí ir detalhando as necessidades específicas e trabalhando pontualmente cada uma dessas necessidades, dessas estratégias e com total flexibilidade para ajustar o que fosse necessário. Então, um caso engraçado é que tive um momento em que eu tive 60 pessoas, foi um outro projeto, mas 60 pessoas no auditório para aprovar um layout de site. Vocês já imaginaram uma coisa dessas? Se eu fosse imaginar, se eu fosse fazer uma aprovação com 60 pessoas individualmente, cada um ia puxar para um lado e não ia sair nunca. Aí eu preferi puxar o abismo para perto de mim, assim, estou aqui à beira do abismo, mas vamos lá, 60 pessoas ao mesmo tempo, vamos chegar a um consenso. E nesse momento, eu podia ou surtar e dar tudo errado, ou eu podia conseguir fazer isso, envolver todos e, ao mesmo tempo, chegar a um resultado que a gente precisava no prazo que a gente precisava. Nesse caso específico, o que aconteceu foi que eu descobri em mim um desejo e uma vontade de fazer o que hoje eu faço, que é team coaching, que é consolidar, integrar equipes, a fazer as equipes co-criarem para ter um objetivo comum. Então, para mim foi maravilhoso. Foi um desafio que poderia ter sido péssimo, mas que foi maravilhoso. Mas não é uma coisa que se você não se sente confortável, que eu vá recomendar você fazer, porque realmente é bem difícil, bem desafiador. E aí, o que aconteceu depois dessa experiência?
de integrar para o grupo. Acabou que entregando esse projeto com cultura, indicadores, enfim, cultura não, porque é uma coisa de longo prazo, mas assim, com algumas comunidades funcionando, multiplicadores treinados, processo mapeado, tudo isso, eu percebi que seria a tendência, me darem mais projeto ainda, né? Se fosse considerar o histórico. Mas nesse momento eu já estava totalmente apaixonada por desenvolvimento humano e eu vi que a comunicação e a gestão do conhecimento foram só pretextos para eu trabalhar as relações organizacionais, que é o que eu amo fazer. E aí eu já tinha feito um curso de coaching, já estava pensando em abrir minha empresa, e aí eu fiz, antes de pegar um projeto novo, eu conversei e a gente... E fiquei 2 meses ainda para sair, deixar tudo organizado, mas aí eu resolvi sair para abrir minha empresa, que é a Rede Índigo. E o que aconteceu, esse projeto, que poderia ter dado errado justamente porque a gente começou a fazer de um jeito, toma aqui o toolkit, depois a gente ajusta, foi até reconhecido no Prêmio Maker, eu ganhei, sei lá, fui reconhecido nesse critério liderança em gestão do conhecimento, que normalmente é um contrassenso, porque como uma liderança em gestão do conhecimento fez algo que a princípio não foi tão que não foi tão engajador assim. Só que esse engajamento ele pode ser feito de muitas formas. Você pode chamar as pessoas também para, a partir de algo já iniciado, elas opinarem e a gente ir ajustando. A questão é que cada contexto é um e a gente tem que avaliar cada caso. Deixa eu ver que estou com 10 perguntas aqui agora. Vou fazer mais uma pausa. Como fazer GC... olha só, o Márcio perguntou como fazer GC em empresas com alta rotatividade de pessoas. Legal, isso aqui é uma coisa que eu vou dizer. Ok. Eu vou deixar, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para o final, eu respondo todas as perguntas no final, pode ser? Que assim eu não desfoco do objetivo principal e quem não tiver interesse nessas perguntas, enfim, já pode ir saindo. A gente tem aqui 15 minutinhos, tem que dar uma avançada aqui. Aliás, gente, quem ficar até o final tem uma surpresa, que eu vou fazer um lançamento de uma novidade da Rede Índigo, que é a minha empresa, e vou dar até um bônus, assim, um presente para quem ficar, para quem está aqui hoje. Então, eu até recomendo, se você quer fazer gestão do conhecimento na prática, eu tenho essa surpresa aqui para o final. A gente já está chegando, tá bom? E aí eu respondo as perguntas. Aqui no caso, então, para a gente fechar, se o seu trabalho foi bem feito quando não precisarem mais de você. Então, tem gente que pergunta se tem que ter uma área de gestão do conhecimento ou não tem que ter uma área de gestão do conhecimento. Na verdade, isso depende do caso. É importante ter alguém dedicado para isso, para ter foco, mas não necessariamente tem que ter esse rótulo. E eu costumo dizer que as melhores reuniões de lições aprendidas que eu já conduzi foram aquelas que eu fiquei quieta a reunião toda. Porque se eu fiquei quieta, significa que eu não precisei facilitar a reunião, significa que cada um estava com um processo bem claro, já estava empoderado dessa função e as pessoas conseguiram fazer isso circular. E a gente tem que ter a nossa vaidade em dia, a gente tem que colocar o nosso ego de lado para que a gente consiga perceber que o sucesso de gestão do conhecimento é não precisar de alguém para fazer gestão do conhecimento. As empresas que têm maiores resultados, que são mais reconhecidas por fazerem gestão do conhecimento na prática, são aquelas que não têm áreas, que todo mundo pode falar sobre gestão do conhecimento, porque isso é um processo totalmente organizacional, orgânico até. Então, gente, a mensagem principal é: entenda sempre o contexto. Não queira pegar algo que você ouviu alguém falar ou que você leu num livro, até porque os livros muitas vezes te falam, os livros que a gente tem no mercado, eles são bem específicos, então você pode ter um excelente livro de competências, um excelente livro de, enfim, de gestão do conhecimento explícito, sei lá, gestão da informação, e aí acaba que fazer o link entre todo esse conhecimento para entender o desafio da organização e colocar isso em prática, aí sim que é o desafio, porque a gente tem muito material de qualidade, mas a questão é traduzir isso para o contexto das organizações. E é difícil encontrar. E aí, por falar em contexto, eu vou falar rapidamente de um contexto do mundo agora, que a gente está vivenciando. Com a revolução tecnológica, e aqui a figura do Steve Jobs lançando o iPhone, a gente teve várias mudanças de modelo mental,
a gente teve a mobilidade, a interconectividade, a gente consegue se falar de uma forma muito mais rápida, a comunicação é algo que deixou de ser um problema, deixou de ser um desafio, a gente aproximou distâncias, enfim, não preciso nem falar disso, porque isso para todos vocês é muito óbvio, é só para a gente se lembrar. A gente teve um IPO de 100 bilhões do Facebook, uma empresa que é 100% virtual e o capital de relacionamento, um ativo totalmente intangível, a partir das inter-relações entre as pessoas, ter um valor de mercado como esse. Então, é uma coisa que chama a atenção, e se isso não é gestão do conhecimento, eu não sei o que é, né? Se isso não é importância de gestão do conhecimento, eu não sei o que é. Só que às vezes a gente fica focado nas empresas, não percebe que gestão do conhecimento é tudo, é o mundo, né? A gente está vivenciando um mundo, a era do conhecimento, enfim, qualquer nome que você queira dar, ou a modernidade líquida, como o Paulo Granja comentou, em que a gente tem que considerar o conhecimento e os ativos intangíveis como principais fatores de produção. Tem aqui uma grande inovação disruptiva também, que foi o EasyTax, em que a gente quebrou um elo da cadeia de valor, as cooperativas deixaram de ser importantes e necessárias, na verdade, e aproximou o taxista do usuário final, e ao mesmo tempo, no modelo de rede, as pessoas começaram também a trabalhar a reputação desse taxista, e aí, quando tudo está bem estabelecido, o EasyTax, aí surge o 99Tax, vários outros aplicativos, todos os outros fazendo, né, seguindo, pegando essa inovação e fazendo inovações incrementais a partir dessa, vem o Uber, que detona tudo de novo, e mais uma vez a gente tem que se readaptar, a gente tem que é um outro modelo de negócios que tem gerado mudanças no capital ambiental, que tem gerado mudanças no consumo e no comportamento. Isso acontece gerando novas oportunidades de negócio também. Vem o Netflix também, mais uma inovação em que a gente passa a ter um modelo por assinatura, e agora a gente tem assinatura de muitas coisas, a gente tem assinatura de vinho, a gente tem assinatura de tudo que você possa imaginar. É um outro conceito que veio com o Netflix, mudando totalmente o modelo mental, mudando totalmente as inter-relações entre as pessoas. Essa plataforma Blive, que é a colaboração é a nova revolução, você faz uma troca de tempo. Eu posso oferecer 1 hora de coaching em troca de uma aula de canto, sabe? Então, um professor de canto que quer coaching pode trocar 1 hora do meu tempo comigo. É uma coisa super interessante, tirando totalmente a parte monetária. Isso aqui também, gestão do conhecimento na veia, sendo feita em novos modelos de negócios. Bitcoin, não sei se todo mundo aqui conhece, é uma moeda 100% virtual que está valendo muito mais do que o dólar, começou com centavos, e agora eu acho que está 300 e poucos dólares, uma coisa assim. E é isso mesmo. Então, e no caso do PayPal, você consegue comprar coisas, porque você transfere o seu Bitcoin para o PayPal e depois disso você compra qualquer coisa com esse Bitcoin, a partir do PayPal. Benfeitoria é um site de crowdfunding, tem outros vários também, que você consegue ter as redes, as massas, o coletivo está fazendo, conseguindo colocar projetos em prática a partir do seu interesse. Se você quer que esse projeto saia, como é que você faz para conseguir esse investimento, esse financiamento? Você pode colocar isso nas mãos de todo mundo, as massas investindo no seu projeto. Enfim, então, eu estou falando isso só para a gente abrir um pouco a visão, a gente sair um pouco do quadrado das nossas organizações e perceber que a gente está tendo uma mudança cultural, uma mudança mundial, né? E tudo isso interfere, porque nós somos seres humanos como um todo. A gente precisa se lembrar que a gente pode ir de Uber para o trabalho. E ali a gente também pode, na nossa vida pessoal, sei lá, vai assistir Netflix à noite. A gente está absorvendo toda essa mudança cultural e a gente tem que tentar levar isso para as organizações para a gente conseguir formar cultura. Então, o que a gente tem hoje em dia? Gerações, um choque de gerações. A gente sabe que a geração Y e agora a Z chegando no mercado de trabalho, a gente vê uma mudança muito grande na forma de relação, nos desejos, nos desafios, nos interesses, porque hoje em dia não adianta mais você, por hierarquia, dizer que um profissional deve fazer alguma coisa. Isso é um estereótipo, claro, tá? A gente sabe que tem as diferenças individuais, mas tentando entender isso como um comportamento da geração Y, a tendência é que questione regras, tente fazer de uma forma mais inovadora, está mais propensa à colaboração, não consegue largar o celular, o WhatsApp
multiprocessa, enfim. Então, isso a gente tem que considerar também dentro das organizações. Isso gera uma alta rotatividade. Eu não vou lembrar quem falou isso agora, mas alguém comentou aqui. Isso gera uma alta rotatividade, até porque as pessoas têm buscado mais propósito, as pessoas têm buscado mais um trabalho que faça mais sentido, e aquela coisa de muitos anos em carreira, na mesma carreira, na mesma empresa, não tem sido mais o diferencial, e sim a capacidade de entrega, de resultado, isso tem sido mais valorizado. E aí a gente acaba perdendo talentos e, claro, conhecimento. A gente, então, tem desafios de gestão do conhecimento que não são só por conta das questões naturais que a gente já teria do nosso negócio. A gente tem questões que vêm do comportamento das gerações e das mudanças, das grandes inovações que a gente está tendo no mundo também. Além disso, a gente tem consumidores mais conscientes e participativos, o que faz com que a gente tenha que criar estratégias de open innovation, trazer um pouco o próprio consumidor, trazê-lo para a sua empresa para que ele diga o que ele quer e fazer essa cocriação com pessoas que estão em vários outros contextos. Essa organização é um ecossistema dentro de um contexto maior. Aí a gente pode falar capital ambiental, capital de relacionamento, ok, mas vamos sair um pouco dos conceitos e dos quadradinhos para que a gente consiga observar como isso acontece na prática. E é mais simples do que parece, tá, gente? A gente, às vezes, complica demais. A gente está falando de relações humanas, que não é fácil, tá? Ok, não é fácil, mas ainda assim são relações humanas o tempo todo aqui. A gente tem um ambiente de negócios mais complexo, mais interconectado. A gente tem cada vez mais necessidade de agilidade na capacidade de resposta a essas mudanças. Então, a gente pode considerar que, se a gente souber lidar bem com a experiência das pessoas mais velhas, de outras gerações, pessoas que já estão há bastante tempo nas empresas, com essa criatividade, essa agilidade e essa visão mais inovadora, mais aberta da nova geração, a gente vai ter aí uma oportunidade de co-criar coisas incríveis, gerando um aprendizado organizacional. Se a gente fizer essas gerações se falarem, né, a gente consegue ter um melhor aumento na agilidade de respostas, não ficando tão superficial, mas não ficando também tão rígido. Acho que dá para ter um mix aí. A partir daí, a gente precisa compreender como que a gente pode aplicar tudo isso, essa gestão do conhecimento acontecendo, como a gente pode aplicar tudo isso em inovações para a organização, como a gente consegue fazer um marketing diferente, produtos inovadores, uma forma de relacionamento com fornecedores diferentes, enfim. Isso aqui eu poderia ficar falando horas, vou tentar acelerar um pouquinho para responder vocês. E como influenciar, então, as pessoas a compartilharem conhecimento? Primeiro, considere as diferenças. Cada um tem um perfil. Tem gente que é mais introvertido, então vai gostar mais de práticas que estimulem transformar o conhecimento tácito em explícito. Então, fazer um relatório para alguém introvertido é mais fácil do que para alguém extrovertido. Então, além disso, a gente precisa compreender se a pessoa tem algum tipo de resistência, se ela vai ter medo de ser demitida, se ela passar o conhecimento, se a pessoa, de repente, já tem uma idade mais avançada e não tem tanta afinidade com as novas tecnologias, como é que você pode fazer para ajudá-la a utilizar, para ela não deixar de usar, mas, ao mesmo tempo, você não perder o conhecimento dela. Enfim, além disso, ter uma escuta empática. Você tem que aprender a ouvir as pessoas, e todas as pessoas mesmo. Você vai ouvir recortes, você vai ouvir grupos focais, mas ainda assim que representem a diversidade da sua organização. E se você não entender qual é o desafio real, você não vai conseguir dar a solução ideal. Compreender, então, os desafios, as necessidades dos diferentes perfis, e, a partir daí, oferecer práticas que estimulem a socialização, porque não só as práticas que fazem com que o conhecimento fique estruturado, explícito e colocado dentro de um portal, dentro de um GED. Isso é importante? Claro que é importante, mas se você fizer só isso, você vai perder a possibilidade de formar uma cultura colaborativa onde as pessoas aprendem no cafezinho, onde as pessoas aprendem pedindo ajuda aos outros, onde as pessoas aprendem a partir dessas ideias todas que ficam, a ideia de cada um combinadas, né? Essas ideias combinadas podem gerar uma terceira ideia que pode ser uma inovação disruptiva. Então, mesclar essas práticas. Além disso, buscar tornar o compartilhamento mais orgânico a partir de rotinas criadas e institucionalizar aquilo por exemplo, se a sua organização
não tem um espaço de convivência, vale a pena ter isso e as pessoas se sentirem confortáveis a compartilhar ali. Se você torna isso algo institucional, vai ser mais fácil fazer com que as pessoas se sintam mais, não se sintam perdendo tempo ou fiquem inibidas por não estarem trabalhando ali da forma tradicional. Além disso, estimular a formação de um senso de equipe e criar metas que reforcem. Se a gente cria metas que estimulem a competição, dificilmente você vai conseguir formar uma cultura colaborativa. É importante ter uma meta que seja organizacional, mas também metas que estimulem não só resultados de equipe, mas resultado entre equipes diferentes. E reconhecer sempre as pessoas querem reconhecimento, as pessoas querem sentir que foram úteis, que foram, enfim, que fizeram parte delas, elas querem isso. Todo mundo gosta de um parabéns no final das contas e um feedback positivo para que ela consiga seguir aquele caminho. Então, não é à toa que na Rede Índigo, minha empresa, eu acabei criando esse conceito de gestão consciente, que você tem que considerar as questões individuais, coletivas e organizacionais na tomada de decisão. Se você for só um ou outro, você não consegue ter o resultado que a gente quer, principalmente nesse novo contexto de negócios que a gente está vivenciando. E então, uma pergunta que a gente sempre se faz, e eu continuo me fazendo a cada novo cliente que eu chego, a pergunta que eu sempre me faço é, então, por onde começar a fazer a gestão do conhecimento? Tem muitos caminhos que a gente pode seguir e tem muitos contextos diferentes que a gente precisa analisar. Então, eu devolvo essa pergunta para vocês. Vocês sabem por onde começar? E vendo que muitas pessoas com quem eu já tive interação mais presencial, e além disso, enfim, tanto dando aula pela SBGC, tanto na PUC, dando aula pela PUC, quanto e-mails que eu recebo de pessoas me perguntando. A gente fez um e-book que teve muito e-mail, eu recebi muito e-mail de gente me pedindo várias coisas, e aí eu acabei pegando um curso que existe, que é Gestão do Conhecimento por Onde Começar, que a gente já fez presencialmente na SBGC, e a gente vai fazer um curso online com essa é a novidade, tá, gente? Então, esse curso a gente vai fazer online, e tá aqui nesse site, se vocês quiserem acessar para ver, GCPOC, né? GCPOC, Gestão do Conhecimento por Onde Começar.redeindigo.com.br. E a gente quer fazer assim, uma turma enxuta, uma turma que consiga trocar, vai ser nessa plataforma mesmo que a gente está usando agora. E a gente quer, ao longo de 8 semanas, tendo somente uma dedicação de 2 horas a cada semana, online, sem sair do escritório, a gente consiga não só trabalhar uma parte de conceito, né, uma aula mesmo, e uma parte de troca para ajudar vocês, ao longo de 8 semanas, saírem com um plano de ação. Que bom, a Márcia dizendo bacana, que bom. Eu também preciso aqui do feedback para saber se estou entregando algo que vocês queriam, porque eu recebo muitas pessoas me pedindo coisas e é difícil também ter tempo de fazer materiais e tudo mais. Eu acho que essa é uma forma de interação que a gente pode acabar tendo muita troca, muito aprendizado. E a baixo custo, né? Porque às vezes a gente tem, Mariana também gostou, a gente tem aqui vários, a gente às vezes não tem nem tempo de deslocamento e nem dinheiro para ficar viajando por aí, a gente está nesse momento, então poder fazer um curso online que tenha consistência, que tenha conteúdo, mas ao mesmo tempo que tenha troca, que não seja só uma via de mão única, enfim, acho que é legal. Só mais uma coisinha que eu vou falar antes de responder as perguntas. Que bom! Legal, o Alberto também gostou, tô feliz de ter esse retorno de vocês, porque foi uma coisa que meio que me pediam e eu não sabia como organizar meu tempo para fazer algo que fosse realmente útil e de valor para as pessoas. Que bom, Fred também, legal. Gamification, ótimo, muito bom. Então, assim, o que a gente acaba... Então, quem quiser, já está no ar esse site, as inscrições já podem ser feitas lá, se vocês quiserem entrar. Já podem se inscrever, e eu estou fazendo as inscrições até dia 4, até porque se a gente começar se a gente, enfim, quem quer fazer, enfim, decide, a gente quer valorizar as pessoas que realmente querem, e às vezes a gente sabe, mas Camila, minha empresa vai ter que pagar, como é que vai ser? Enfim, a gente gera nota fiscal direitinho para a empresa, pessoa física, pessoa jurídica, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o investimento é um investimento na carreira da pessoa. A gente está com muitos desafios de gestão do conhecimento nesse mundo atual, com ou sem esse nome, tá? Como a gente falou aqui,
E é um investimento na carreira que a gente faz, e é um investimento que mesmo que a sua empresa não queira investir, a gente falou, poxa, não, vamos botar até dia 4, as aulas começam dia 15, tendo um aluno, eu vou fazer, é um curso que está confirmadíssimo, ele vai acontecer porque eu vou atender um aluno, aí eu faria por Skype, mas a gente vai ter. E uma coisa interessante é que eu convenci a Larissa Turler, não sei se vocês conhecem, mas ela está fazendo mestrado em gestão do conhecimento no IDICT, e está nesse semestre agora nos Estados Unidos, fazendo uma residência lá e vendo vários casos concretos, práticos e tendências, tanto em Colômbia quanto numa outra universidade, que eu não me lembro agora, mas que ela está fazendo cursos de gestão do conhecimento, tendo vários contatos lá. E eu falei, Larissa, dá uma aula bônus para esse curso. Eu consegui convencê-la essa semana, a gente incluiu ela já no site. Ela vai dar essa aula, então é uma aula que eu acho que só o bônus já vale o curso, eu diria. Eu falei, Larissa, não posso ficar com esse conhecimento só para mim, eu vou colocar isso no curso para a gente colocar, para todo mundo ter esse conhecimento também que ela está tendo. Ela está super feliz de fazer isso, até porque isso é gestão do conhecimento na prática, a gente poder compartilhar as novidades, né? Então, e o bônus que eu falei que eu ia dar é que os 10 primeiros que se inscreverem, eu vou dar 1 hora de mentoria comigo individual, para ajudar você a sair aí, desatar os nós que você possa ter. Então, eu vou olhar na ordem e quem se inscrever, os 10 primeiros que se inscreverem vão ganhar essa mentoria de 1 hora comigo. E como eu estou lançando agora, e eu vou lançar depois em outros lugares, as pessoas falando que caiu. Ah, legal, as pessoas estão gostando, muito bom. Então, acho que não caiu não, né? Vocês estão me ouvindo. Então, o que acontece? Com isso, os 10 primeiros que se inscreverem vão ganhar essa mentoria gratuita. Mas vamos então para o que interessa aqui, que são as dúvidas. Espero que vocês tenham interesse. E se quem quiser me mandar e-mail, tá? camilapires@redindigo.com.br, eu posso responder também depois as dúvidas do curso. Mas vamos ver aqui as perguntas. Espera aí. Tem gente que acha que não tinha entendido ainda como era, e tem assim, ok. Quem quiser botar pergunta, coloca com hashtag para eu ver aqui. Então o Paulo Grande já respondi, como você associa GC à modernidade líquida, se eu associo GC à modernidade líquida de Bauman, você viu, né, Paulo, que pelo que eu falei, com certeza, então não existe resposta certa para a gestão do conhecimento, não existe isso, a gente tem que sempre buscar novas formas. Eu costumo brincar também com os meus clientes, dizendo que se telepatia for novo recurso disponível no mercado, nós vamos usar telepatia para promover a colaboração. A gente tem que estar antenado às novidades. E é engraçado que alguém falou aqui, que eu não lembro o nome, sobre gamification. É a tendência, assim como neurociências pedagógicas que fui estudar. Então, se você quiser trocar ideia comigo sobre gamification, me manda um e-mail que eu vou adorar falar com você. Então, Camila, precisarei desconectar. Que bom, obrigada, Márcia. Obrigada, fico feliz que você tenha gostado. Então, olha só, o que mais? Dicas para fazer GC em uma empresa de grande porte sem tecnologia. Não, pulei uma. Meu Deus, peraí. Como fazer GC em empresas com alta rotatividade de pessoas? Principalmente tornando algo, uma cultura que já considere a gestão do conhecimento desde a entrada do colaborador até a demissão dele, seja lá por qual for o motivo. É importante não deixar para fazer isso acontecer quando as pessoas estiverem se aposentando, ou quando você tiver um programa de PDV, ou quando você tiver o cara sendo pinçado pelo concorrente, enfim. Então, essa hora é a hora que você vai sentir mais essa dor, mas se você considerar que todo mundo que já entre dentro de uma cultura de gestão do conhecimento, que você já tenha uma série de práticas que estimulem não só a consolidação desse documento em banco de lições aprendidas e banco de boas práticas, etc. A gente precisa também fazer várias iniciativas de socialização, fazer palestras internas. Vocês podem gravar essas palestras, podem fazer... Enfim, e uma coisa, ter um mapeamento das competências de uma forma muito clara. Márcio, me dá um feedback se eu te respondi o que você queria, se você tem mais alguma dúvida, tá? Foi o Márcio que perguntou aqui, não sei se você está aí ainda. Esse assunto também daria um webinar por si só. Só para não deixar de responder todo mundo, a Mariana perguntou, para fazer gestão do conhecimento em empresa de grande porte sem tecnologia, apela para
iniciativas de socialização. Não se preocupe com o fato de não ter tecnologia, você vai ter mais trabalho, claro, mas ao mesmo tempo você pode fazer seminários em unidades diferentes. Claro que eu teria que conhecer seu contexto, mas enfim, mapear as competências, definir quais são os especialistas, criar seminários internos de boas práticas, ao mesmo tempo, enfim, fazer trabalhos de mentoria, pegando uma pessoa mais experiente, um especialista mais experiente, para ensinar pessoas que estão entrando na empresa agora. Enfim, você pode ter books com boas práticas recomendadas, mas também você pode fazer isso em plataformas gratuitas virtuais também, tá? Mas se você não tiver tecnologia nenhuma, faça então com livros e pequenas apostilas, livros para consolidar essas boas práticas e invista em treinamentos e em práticas de socialização. Aí a Ellen perguntou, gente, quem perguntou, depois me diz se eu respondi. Ou então me manda pergunta depois por e-mail também, que eu posso continuar trocando. Camila, você já participou de algum projeto de ação do conhecimento na área de TI? Já, vários. Tanto de mapeamento de lições aprendidas dentro da TI, com a ajuda dos gerentes de projeto, quanto de implantação envolvendo integração de banco de dados, BI, para gerar dashboards interativos para grandes decisões mais estratégicas. Eu não sei exatamente o que você quer saber, mas já participei, posso responder melhor depois se você precisar. Aí, a Jana, nas suas experiências, as pessoas espontaneamente se envolveram ou foi necessária alguma intervenção sua ou dos gestores? Olha, algumas sim. São os early adopters, né? Sempre tem as pessoas que se envolvem espontaneamente, mas isso vai do perfil de cada um. Tem gente que fica mais receoso e acaba precisando de enfim, de um estímulo a mais. E aí, com isso, a gente acaba precisando tanto de mostrar que a liderança está apostando, está valorizando isso, porque pode parecer que é um trabalho extra, então estou perdendo tempo do meu trabalho mais importante, né, um trabalho prioritário. Então, acaba que a gente precisa fazer... eu sou muito de puxar a pessoa de uma forma informal e tentar entender quais são os desafios, e ir com jeitinho e trazê-la para perto. Eu acho que isso funciona muito bem, mas é claro que saber que existe uma diretoria apoiando e tudo mais, precisa. Agora, não espere que as pessoas espontaneamente usem. Eu costumo dizer que não adianta você implantar um software e esperar que as pessoas usem. Não adianta. Aí, vamos lá. As pessoas estão mesmo buscando mais propósito, elas estão sem propósitos? Olha, eu acho que as pessoas, acho que as duas coisas, cada um é um, mas eu acho que as pessoas estão se autorizando mais a buscar carreiras que elas gostem. Antigamente era muito claro que você ia escolher uma carreira, ia até o fim da vida nessa carreira, e mesmo que você não gostasse, você ia acordar, ia trabalhar, ia ganhar o dinheiro no final do mês e tudo mais. Isso era um padrão da sociedade. Agora o nosso padrão está mudando, a gente está com mais novos conceitos de sucesso, e assim cada um acaba percebendo que com tantas opções acabam buscando mais diferentes tipos de carreira, diferentes tipos de formas de ficar feliz com o trabalho. Acho que com tantas opções, isso é claro que faz com que a gente também tenha mais dificuldade de definir o propósito. Então, não sei se eu te respondi, e é só uma opinião, né? Você conhece, e também como eu trabalho muito com geração Y, com coaching para geração Y, eu ouço muito isso, eu ajudo muitas pessoas a se encontrarem aí nesse mundo perdido aí, que com muitas opções, muita vontade e muitos caminhos, e qual caminho eu devo seguir. Então, eu acabo ouvindo muito. Aí vem aqui... você conhece cases de sucesso de GC em pequenas e médias empresas? Como lidar com o desafio de poucos recursos humanos neste processo? Olha, o Sebrae tem feito um trabalho bem interessante de consolidar, de dar visibilidade. Até no KM tem, né, Fernando? Depois você confirma aqui para mim nos comentários. Acho que o KM tem levado casos de GC em PMS. Acho que dá para fazer. Eu acho que a diferença é que você não precisa se preocupar tanto com
com implantar uma mega tecnologia, mas ter clareza do seu objetivo estratégico e ver de que forma a gestão do conhecimento pode te ajudar a ter uma resposta mais ágil, pode te ajudar a ter clareza do que é crítico para você, para que você não tenha um desperdício de esforços. Porque se você apostar naquele conhecimento que é crítico, você, com poucos recursos humanos, consegue ter uma abordagem mais assertiva. Eu dei uma palestra para a Endeavor, que também foi para startups. Então, se você quiser, tá no site da Endeavor, tá no meu site, saiu também na revista Exame. Se você digitar, você acha. Eu não sei exatamente, acho que era uma mudança de olhar, que era o nome, que eu falei especificamente para startups. Se você tiver interesse em saber mais com esse foco, você pode ver nessa palestra. Aí, ó, por iniciativas de GC pequenas, eu não entendi. O Cavaco perguntou o que você quis dizer com por iniciativas de GC pequenas. Me ajuda a entender essa pergunta. Ó, você disponibilizou algum material de SlideShare sobre o assunto? Olha, não disponibilizei ainda, mas eu tô com um blog, eu vou contar, não tá pronto, mas eu vou contar. Um blog gestãoconsciente.com.br. Tô trazendo profissionais, a Larisa já é uma que vai fazer com a gente esse curso e tem mais outros que eu não posso falar ainda, que hoje a gente vai escrever materiais nesse blog constantemente, materiais ricos. O que eu fiz foi um e-book, o Essencial de Gestão do Conhecimento, que é um e-book que resume os principais conceitos para quem está totalmente perdido e não quer ler uma série de livros. Ali tem os principais conceitos. Então, Fernando, tem lá, isso tem no meu site, tem depois de serviços, tem lá materiais, aí ele tem o e-book por onde o Essencial de Gestão do Conhecimento. Mas pode apostar que a gente está trabalhando para ter conteúdos recorrentes. É que dá conta de tudo e ainda produzir conteúdo, a gente se esforça, mas às vezes a gente não consegue com a velocidade que a gente gostaria. Como estimular as pessoas no processo de GC? Gente, eu passei o tempo, mas eu estou vendo que vocês estão aqui, eu vou continuar falando com quem está, para eu responder todo mundo. Como estimular as pessoas no processo de GC? Tá. Falei um pouco sobre isso, não sei se essa pergunta foi antes de eu explicar, mas estimular não precisa ser necessariamente com reconhecimento monetário. Às vezes me perguntam isso, pode ser um pouco a sua dúvida. Então, você pode reconhecer essas pessoas, dando visibilidade a elas dentro da organização, você pode reconhecer, estimular essas pessoas, mostrando que isso faz parte de um plano de carreira. Compartilhar conhecimento pode fazer parte de uma análise, enfim, de uma avaliação dela para que ela cresça na carreira, mas também para que tenha metas, enfim, tudo isso. Você pode estimular entendendo, mostrando para ela qual é o desafio que ela tem sem a gestão do conhecimento e como a gestão do conhecimento pode apoiar, e sempre entendendo as características de cada um, enfim. Como estimular a troca de conhecimento entre grupos de diferentes gerações? Olha, isso aí é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. A gente tem que entender, primeira coisa, colocar todos de com a mesma, como é que eu vou dizer assim, não botar hierarquia entre esses grupos. Então, imagina que você cria um evento ou uma comunidade prática onde você mescle bastante as pessoas com diferentes gerações, e não coloque ali uma mudança, uma hierarquia por cargo, mas deixe que as pessoas consigam perceber que a liderança vem a partir do conhecimento. Às vezes a liderança vem a partir de um respeito pelo conhecimento do outro. E se a gente estimula uma cultura mais horizontal, a gente consegue fazer com que naturalmente eles tenham essa abertura para compartilhar. Então é importante ter uma comunicação para o pessoal mais jovem que adora ser envolvido nas decisões e tudo mais. Às vezes tem que trabalhar inteligência emocional também, tem que trabalhar um pouco de uma... Parou tudo aqui? Ai, será que vocês estão me vendo? Camila, parabéns. Ah, que bom. Quem mais? Dá um ok se vocês estão me ouvindo, que eu fiquei na dúvida agora, que eu vi aqui alguém comentando que caiu. Mas eu vou falar já que vai ser gravado, né? Quem mais aqui? Então, essa questão a gente tem que estimular a cocriação. Tem que estimular
recursos onde você, principalmente com facilitadores externos, se você trouxer um facilitador externo, isso pode ajudar a fazer com que as pessoas conversem e cocriem e não façam isso de um jeito fechado nos seus feudos. Se você tiver clareza de um desafio da organização específico e trouxer pessoas de diferentes gerações para co-criarem soluções, você consegue fazer estimular a troca entre os grupos, e com essa interação eles vão começar a perceber afinidades e assim quebra os dois times, eles viram um time só. Sim, tem muita coisa para falar desses assuntos, mas eu acho que já deu para dar uma noção. Você tem algum material de práticas de socialização? Posso criar. Não tenho pronto, mas vamos ter no blog muita coisa, já vou ficar com essa ideia. Obrigada. Poderias falar um pouco de indicadores apropriados para medir os ganhos de um projeto de GC? Tá. Acho que era essa pergunta que ela tinha feito que eu não respondi na hora. O que acontece? Ah, que bom que as pessoas viram que eu respondi. Pergunta novamente. Tá. O que acontece? Com relação a indicadores, não dá para você ter um indicador se você não sabe o que você quer medir. Então, as pessoas que têm dificuldades para criar indicadores de gestão do conhecimento, muitas vezes essa dificuldade vem porque elas não sabem qual é a estratégia claramente. Porque se você tem clareza do seu objetivo, vamos pegar um contexto de comunidade de prática para ficar mais fácil. Então, com esse tipo tem alguém falando? Enfim, o que acontece? Quando a pessoa tem clareza de qual é o resultado que ela espera alcançar, é natural você saber o que você precisa medir. E aí já tem um indicador fácil. Se o indicador está difícil encontrar um indicador para medir gestão do conhecimento, vá de novo na origem e veja o que você quer medir. Então, mas é claro que no início a gente vai ter indicadores que não são não tem tanta qualidade, mas eu recomendo sempre começar a medir, mesmo que seja número de lições aprendidas. Eu sei que isso não é um indicador bom, mas pelo menos você pode ver o número você pode ver ao longo do tempo, você pode ver se aumentou o número de lições aprendidas cadastradas, é uma informação relevante. Mas é claro que o que importa é você ver quanto a gente conseguiu economizar a partir de uma ideia que surgiu dentro de uma comunidade prática. Ou quanto a gente conseguiu faturar a mais por conta de um produto que surgiu a partir de uma lição aprendida. Dá para a gente fazer uma relação direta com o negócio. Não é fácil, claro que não é uma coisa simples, mas eu digo que se você começar olhando a sua estratégia, o indicador vem. Interessante a quantidade de lições. Assim, a gente pode começar vendo o número de lições aprendidas cadastradas e depois ver que as pessoas estão estimuladas. Mas agora, se você reconhecer as pessoas por número de lições aprendidas cadastradas, você pode não ter qualidade. Então, essa qualidade também tem que ser um outro olhar, um outro filtro. E aí você criar um indicador para medir qualidade. E aí você pode fazer isso a partir dos curtir, né, no portal, se você tiver um portal para colocar lições aprendidas, se essa lição aprendida foi útil para você, isso é um outro tipo de indicador que você pode fazer. Se você também pode ver a partir... o post-it surgiu de uma lição aprendida, de uma cola que não colava. E hoje em dia, quanto que isso gerou de faturamento para a 3M? Né? É um exemplo. O problema é que a gente não considera a gestão do conhecimento algo organizacional. A gente considera a gestão do conhecimento algo muito mais dentro de uma caixinha de gestão do conhecimento. Aí não dá, aí realmente a gente não consegue avançar. Aí tem outra pergunta, parabéns pelo conteúdo interessante, tá? Que legal. É uma pergunta, como a gestão do conhecimento pode ajudar a empresa a vender mais e isso ser comprovadamente identificado posteriormente com resultados? O caso da 3M é Você, primeiro, se você quer vender mais, você tem clareza do seu objetivo de negócio, vender mais, ótimo. Então, tenta tangibilizar. Vender mais, como assim? Você quer vender mais de um mesmo produto? Você quer vender mais criando produtos novos? Você quer vender mais fazendo o quê? Né? Diversificando? Tem que ter clareza, é uma evidência concreta do que significa esse vender mais para a sua organização. A partir daí, ver que tipo de práticas podem te ajudar a alcançar esse objetivo. E aí sim, você conseguir fazer indicadores que em conjunto, que é um sistema, né? Que em conjunto vão chegar àquele indicador final, que é o aumento do faturamento aqui
da empresa. É sempre a questão da estratégia, gente. Indicador é estratégia. Tem um curso que até convido vocês, a SBGC está oferecendo um curso presencial, é comigo, de cultura, a formação de cultura e indicadores para GC, que a gente vai falar disso mais detalhadamente. Aí eu recomendo que vocês procurem o Fernando para fazer essa inscrição. Então, aí estão perguntando onde podem baixar os slides da palestra. Aí vai ficar aqui. Em seus projetos, você já teve que lidar com profissionais que se sentiram vulneráveis ao compartilhar conhecimento? Como lidar com esse estigma de que conhecimento é poder, especialmente quando conhecimentos são diferenciais competitivos de manutenção do emprego, como uma equipe de vendas que compete entre si por resultados? Sempre tem que lidar com essas vulnerabilidades, isso é natural do ser humano, principalmente porque a gente tem mecanismos de defesa do ego, que a gente precisa se proteger, a gente precisa proteger mais até do que o nosso emprego, a nossa identidade. E se o outro sabe mais que você, você perde o seu lugar de saber mais. Então, enfim, é complicado. Mas, se você mostra o benefício geral para todos, você consegue encontrar caminhos mais alternativos para você convencer essa pessoa de que isso é importante. Deixa eu pensar, se para a empresa conhecimento é poder, aí sim os seus colaboradores vão ter essa percepção. Agora, se a empresa deixa claro de que compartilhar é crescer na carreira, se você tem indicadores e metas que estimulem isso, as pessoas vão correr atrás de compartilhar, você vai mudar a lógica. Então, não adianta fazer gestão do conhecimento ser um quadro na parede dizendo compartilhem conhecimento. Não. Isso tem que se refletir em remuneração, enfim, bônus no final do ano, em tudo. Tem que estar. A gestão do conhecimento tem que perpassar tudo. Até na hora de dar promoções. Você tem que ver se você vai promover aquele cara que mais compartilha. Aí duvida que as pessoas não queiram compartilhar. Vamos lá, vamos lá. Muito bom, obrigada, legal. Olá, parabéns. Como gestão do conhecimento pode ajudar a empresa a vender mais? Eu acho que foi a mesma pergunta, que saiu de novo. Não existe vento favorável para quem não sabe para onde vai. Sêneca, muito bem, Henrique, exatamente isso. Concordo, é isso mesmo. Você tem alguma experiência em GC em órgão público? Tenho. Não sei se eu posso falar, mas acho que tudo bem, não vou falar detalhes. Eu já atuei no PAC, no Ministério do Planejamento, no projeto para ajudar no PAC. E também a Ancine, a gente tive um trabalho também lá, também não vou entrar em detalhes, mas foi uma coisa... já tive contextos e visão de contexto do mundo, desse mundo diferente aí, que é o mundo público, que é diferente do privado, eu concordo. Onde mais? Eu acho que é a mesma pergunta de conhecimento é poder, e mais gente aí agradecendo, elogiando. Legal, não existe vento favorável. Hoje, nosso desafio aqui também é o planejamento, pois vivemos assoberbados e não temos sequer condições de socializar. Isso acaba gerando desmotivação e até mesmo competição. Penso que devemos criar as condições para a socialização. Somos da área de TI no setor público. Alguma dica? Gente, alguma dica? Sem saber direito seu contexto. Vocês sabem que o que eu estou dando de dica aqui é uma coisa geral. Mas vamos lá. O tempo é o mesmo para todo mundo. Tempo é prioridade. Se por acaso vocês não estão conseguindo socializar, é porque isso não é uma prioridade para vocês ainda. Porque se a gente considerar uma prioridade para a organização essa socialização e ter clareza desses objetivos, se a gente tiver clareza desses objetivos, a gente tem mais facilidade, mais probabilidade de encontrar uma brecha na agenda, nem que seja uma reunião a cada 15 dias, com objetivos claros. Agora, tenha um objetivo claro para a reunião. Não saia ocupando o tempo das pessoas, se desviando do foco da reunião. E é importante saber se essas... Eu estou falando reunião, tá? Só como um exemplo de socialização. Então, imagina uma comunidade prática presencial. Tem que ter um objetivo claro, tem que ter uma forma de você medir se você está tendo resultados, tem que ter espaço para que todos falem, enfim, tem 1000 coisas. Então, se as pessoas virem valor, com certeza elas vão encontrar um tempo para isso. É só você tentar encontrar uma brecha na agenda com grau de importância que você quer dar para esse assunto agora. Não sei se eu te respondi, mas é porque
sem conhecer o contexto é difícil, assim como eu falei o tempo todo, né? Tudo é contextual. Gente, eu estou muito feliz que já são 12h30 quase e temos ainda várias pessoas conectadas. Obrigada por vocês ficarem comigo até agora. Eu sei que eu extrapolei. Desculpa, Fernando, se eu atrapalhei a programação aqui, mas eu acho que se as pessoas estão perguntando, acho que é importante responder também, né? Acho que isso é importante para ficar aqui depois. Deixa eu ver, alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? A gente pode fechar. Acho que eu respondi todas. Se eu não respondi, coloca agora que eu respondo. Agora, eu não olhei aqui as conversas do chat. Se vocês perguntaram pelo chat, é que tem muita coisa escrita. Eu peço que vocês coloquem lá. Obrigada pela resposta. Aí, aqui, mais 2 perguntas. Eu posso ficar até quando vocês quiserem, se o Fernando deixar. Fernando, diz aí no chat se a gente pode continuar. Mais 2 perguntas aqui. Tá, existe alguma estratégia específica para a implementação da GC no setor público ou você acha que o que se faz para o setor privado pode ser aplicado sem problemas? Olha que interessante que você perguntou. Foi quem? Eu não entendi direito. Tá pequenininha a letra, eu não enxergo direito. É o nome Senador Dutra. Na verdade, é o seguinte. Como tudo é contextual, se você parar para pensar que mesmo as empresas privadas têm seus desafios específicos, mesmo as empresas privadas, você vai precisar analisar esse contexto e tudo mais. O setor público nada mais é do que um novo contexto. Então, sabemos que vocês não conseguem mudar questões de plano de carreira, você não consegue estimular as pessoas a partir de remunerações variáveis, a gente sabe que tem esses desafios, mas ainda assim a gente tem que olhar para isso como um contexto. Então, quais são as alternativas que você tem para implantar a estratégia de gestão do conhecimento com esse cenário de vocês? Então, acho que dá para fazer sim, deve ser feito sim. Aliás, por favor, façam, porque isso é bom para todo mundo na sociedade. Acho que o setor público sofre muito com essas mudanças de gestão. E se você tiver gestão do conhecimento, você consegue garantir mais qualidade, mais continuidade nas questões que estão sendo realizadas, não tem que jogar tudo do zero sempre e começar. Depende do seu setor público, do que você faz, mas eu acho que você pode considerar que todas as práticas podem ser adaptadas para o setor público, sim, porque o contexto é mais importante do que a prática em si. Espero ter respondido você. Quais literaturas você sugere para quem quer entender um pouco melhor o que é gestão do conhecimento antes de participar do seu curso online? Olha, eu posso te dar dicas de vários livros com vários enfoques. Então, por exemplo, se você quiser ler sobre redes, você vai ler Sociedade em Rede do Castles. Se você quer ler... Ah, que bom que eu consegui te responder. Se você quiser ler sobre uma visão geral de gestão do conhecimento, tem a Sociedade do Conhecimento, Organizações e Empresas na Era do Conhecimento, acho que é isso, que é um livro com vários autores e você consegue ter uma visão geral. Mas eu me sinto um pouco, neste momento, desconfortável de dizer os livros, porque eu não vou lembrar direito os nomes, principalmente os nomes dos autores, e eu peço, de repente, para você me mandar um e-mail, pode ser? E aí me diz o que você quer ler e eu te respondo por e-mail, que assim eu vejo direitinho os nomes, não vou nem ser injusta e nem falar bobagem aqui, dando o nome do autor diferente. Pode ser? Não sei se você tá aí ainda. Deixa eu ver aqui. Obrigada pelas respostas. Qual é seu e-mail? Novamente, camilapires@redeindigo.com.br. Eu até tinha um slide aqui com o meu e-mail. Slide de obrigada, acho que eu não coloquei lá. Ah, Senandua. Obrigada, Senando. Acho que o nome que você escreveu deve ter tido um erro de digitação, por isso que eu tive dificuldade de entender. Como iniciativas como a ISO 9001 podem contribuir ou alavancar GC? Ótimo. Então, como? A gente sabe que ISO 9001 é um reflexo da Revolução Industrial.
Por quê? Porque ela olha, tudo bem que agora tem essa parte de gestão de documentação, gestão do conhecimento também, eu sei que olha isso, mas assim, quando a gente certifica a partir de processos, a partir dessa coisa mais estruturada, né? ISO é isso, é o padrão tudo tem a ver com padrão, tem a ver com isso. Você tem um modelo que, claro que alavanca a gestão do conhecimento, mas somente do ponto de vista explícito. Você precisa ter outros tipos de práticas e certificações que eu acho que a gente não tem ainda, a gente tem muito que evoluir ainda nesse tema de GC, a gente pode até, já deixa a provocação para a SBGC, né, de fazer, de repente, quem sabe, uma certificação de gestão do conhecimento, se isso funcionar, não sei, enfim, se isso faria sentido ou não, mas que não adianta a gente olhar só com essa cabeça de processo, de documento, a gente tem que olhar com o óculos do intangível também, senão a gestão do conhecimento não se alavanca. Mas, com certeza, para você ter uma certificação ISO, você teve que fazer antes a gestão do conhecimento. Aí, olha só, vou falar sobre ISO 9001, os relatórios de auditoria são excelentes repositórios de conhecimento, exatamente, eles são excelentes repositórios de conhecimento explícitos. Perfeito, isso alavanca, isso é o capital estrutural sendo organizado, isso é ótimo. Mas não é somente isso, a gestão do conhecimento, tem mais. E depende também do tipo de organização que você tem, porque se for uma organização que é, por exemplo, enfim, uma indústria, você tem que ter processos e regulamentos e procedimentos muito bem definidos, e não dá para ter espaço para criatividade, senão você explode a fábrica. Mas se você tem um negócio mais voltado para serviço, você vale a pena ter não só olhar os processos, mas ter mais práticas de socialização que visam ouvir o que o cliente, o que o mercado está querendo, analisar, monitorar o capital ambiental, ver o que está sendo feito no mercado, ter ideias inovadoras. Respondi? Não sei se eu não estou dizendo que não é útil, vocês entenderam isso, né? Estou dizendo que, dependendo do contexto, só isso não é suficiente. Mais alguma pergunta? Surgiu mais uma aqui, peraí. Não, 35. Eu tô vendo 35 aqui, que foi essa do Márcio. Gente, foi um maior prazer. Se alguém tiver mais alguma ainda, estou aqui. Que legal que ainda tem bastante gente online, obrigada. E eu fico à disposição e saibam que em breve eu vou receber os e-mails de vocês, parece, então eu mando quando tiver o blog no ar, aquela coisa toda onde a gente vai ter bastante material, eu divulgo para vocês. E também meu e-mail é super público, assim, podem mandar e-mail para mim, eu respondo. Se eu demorar, não fique chateado comigo, porque eu também recebo muito e-mail, mas a ideia é que eu tenha esse canal aberto com vocês, eu gosto disso, eu gosto de compartilhar conhecimento. E quem tiver interesse no curso, então, lembre-se que até sexta-feira que vem, não sei, é a primeira vez que a gente vai fazer isso, não sei se vai ter gente inscrita, se vai bombar, mas enfim, a gente quer fazer, nem que seja com uma pessoa, a gente vai fazer a partir do dia 15. E as 10 primeiras pessoas que se inscreverem vão ganhar uma hora de mentoria comigo individual para eu ajudar a esclarecer as dúvidas pontuais. É isso, a gente pode fechar? Gostei muito. Com certeza sabe o que está falando. Que bom. Ao vivo, assim, com essa câmera. Manda apresentação pro pessoal. Ok, legal. Assim, eu tentei ser o mais transparente possível, como eu sou sempre, porque realmente é um tema que não adianta. Eu nem sou uma pessoa com essa visão acadêmica para me preocupar com essa questão de conceitos e tudo mais, mas eu sou muito voltada à prática, e é isso que eu tento compartilhar, que é o que eu consigo oferecer de melhor, né? Esse é o meu melhor, digamos. Que bom, fico feliz que vocês tenham gostado. Vamos almoçar, tá bom. Fernando está aqui mandando a gente almoçar, tá certo, Fernando. Gente, obrigada. Eu não sei agora, acho que eu tenho que desligar aqui, né? Como é que faz? Vou finalizar aqui então.
Então, tchau, bom dia para vocês e espero que a gente continue conversando depois desse webinar e eu vou estar aqui no próximo, que é do Beto do Vale. Espero encontrar vocês aqui também, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada.